Oi, Forever Ladies, sou eu, Maddie Lambert, neste vídeo, e hoje estamos aqui para um story time. Sinto que não tenho feito muitos story times ultimamente. Ah, você está bem? Eu tenho várias histórias salvas, tipo, na minha cabeça, de coisas que aconteceram recentemente e que eu realmente sinto que preciso desabafar hoje. Tem sido uma semana estressante. Estamos reformando. Todas as portas dos meus armários foram tiradas. Tirei todas as gavetas, tudo está no balcão, que está cheio de tinta, assim como todo o lugar. Até minha bunda deve estar suja de tinta agora. Então, a gente precisa conversar. Ok, eu tenho 2 relatos guardados agora. E eu estava meio que pensando qual deles eu deveria compartilhar hoje. O primeiro que eu estava pensando em compartilhar é como, no ano passado, eu fui expulsa da igreja porque meu filho estava chorando. Foi uma situação bem louca, mas acho que ainda não estamos prontos para essa história. Acho que o mundo ainda não está pronto. A outra que eu vou compartilhar hoje é Você Tem um Cachorro. É sobre como o dono do imóvel tentou me passar a perna quando estávamos nos mudando. Ok, se preparem, isso vai ser loucura. Estávamos alugando nossa casa antes de mudar para cá. A mudança foi apressada porque não queríamos renovar o contrato de aluguel. A gente se sentia muito presa e o dono do imóvel estava sendo meio abusivo, eu acho. Então, vamos conversar. Quando a gente morava na casa, tinha uma infestação de mofo. E achamos ainda mais. Por exemplo, ao nos mudarmos, havia mofo acima do aquecedor de água. Mostrei pra ele e ele disse que o teto só estava cedendo ou algo assim. Vou colocar as provas aqui também. Não se preocupe. E tinha mofo nos armários também. E ele mandava pessoas lá pra limpar, mas não removia a fonte e nem tentava encontrar a origem. E isso continuava acontecendo de novo, e de novo, e de novo. E tinha mofo em todas as minhas coisas. Falei pra ele que todas as minhas coisas, que valem centenas de dólares, estão cobertas de mofo porque ele não resolve o problema. Ele só falava tipo, ok, vou mandar alguém. Nunca era, sei lá. Eu sinto que se eu fosse proprietária, tivesse um imóvel e estivesse negligenciando um problema que danificou as coisas dos meus inquilinos, eu me ofereceria pra pagar pelas coisas, mas isso é coisa minha. Talvez eu seja louca. Então esse problema de mofo continuava acontecendo, sem parar. E meus filhos estavam ficando doentes, eu estava ficando doente e simplesmente não parecia certo naquela casa. Sempre tinha uma energia pesada. E finalmente nós nos mudamos, graças a Deus. E acredite se quiser, sair de lá foi uma das piores partes porque ele tentou ficar com toda a minha caução de 2.800 dólares. Um mês se passa depois da mudança. Eu deixei um bilhete para esse homem, eu limpei a casa de cima a baixo, ficou em estado impecável, eu tenho fotos. Tampei todos os buracos de prego na parede e deixei minha campainha Ring, que instalei e funciona muito bem. Falei que podiam ficar com ela. Vale 100 dólares. Eu até mandei mensagem agradecendo por ser um proprietário tão maravilhoso, mesmo ele tendo ignorado o problema do mofo. Eu só queria receber minha caução de volta porque estávamos numa época em que cada centavo fazia diferença. Fico 1 ou 2 meses sem receber minha caução. Mando mensagem para ele. Oi, só queria saber quando vou receber minha caução de volta? Eu tenho comprovantes. E tudo termina com ele tentando me processar. Então digo, oi, quando recebo minha caução de volta? Oi, quero informar sobre as despesas da vistoria de saída. Limpeza, 500. Ok, razoável. Você manda fazer uma limpeza pesada na casa. Por outro lado, pago só 400 dólares por uma limpeza profunda na minha casa de 300 metros quadrados. Tudo bem. Limpeza de ventilador e dutos, 100 dólares. Limpeza da geladeira, 100. Consertar a banheira. O tampão do ralo da banheira estava quebrado, 100. Aliás, isso já estava quebrado quando me mudei. Mas não posso reclamar porque nunca falei nada. Mas tudo bem. Tinha um aquário no quintal e contratei alguém para removê-lo. 500. Retoque de pintura, 500. As despesas foram cerca de 3.000, então precisei usar a caução para cobrir tudo. Nesse momento, esse homem só está inventando números. E você é obrigado por lei a fornecer um detalhamento do que foi desconta do caução, e o que você receberia de volta, ou o que seria cobrado 1 mês após a saída. Ele já estava atrasado com isso. Havia um aquário no quintal. Eu assumo a responsabilidade, acho que esquecemos o aquário lá. Tanto faz. As pessoas deixam as casas imundas. Sem querer, deixei meu aquário no quintal após uma faxina pesada numa casa que nem precisava limpar tanto e ainda fui cobrada 100 dólares pela limpeza. Inclui limpeza de ventilador e dutos. Isso faz parte da manutenção regular da casa, gente. Como proprietária, essas são coisas que você tem que fazer. Ok.
Se você paga $500 para limparem sua geladeira, ele mencionou esse valor. Não posso citar nomes. Eu vou ter que saber o nome. Eu disse, oi? Tarjedo. Obrigada pela explicação. Conforme o Código de Propriedade do Texas, tenho direito a uma lista detalhada das despesas reais com recibos e documentação para deduções do minha calção. Por favor, forneça esses documentos, incluindo cópias das faturas ou fotos de antes e depois, para que eu possa analisar tudo. Estou sendo cordial agora porque sou uma boa pessoa. Ele não é, e estou sendo gentil. Ele disse, oi Madeline, seu depósito foi de 2.300. Achei que fosse 2.800, mas tanto faz. Minhas despesas foram maiores e não recebi aviso prévio de 2 meses para encerrar o contrato. Blá, 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 blá. Então o aluguel de abril teria sido mês a mês. Blá, 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 blá. Eu cobro o aluguel normal. Eu não tenho todos os recibos, mas vou precisar de tempo para recuperá-los. O aquário ficou do lado de fora com água podre e mau cheiro. Tive dificuldade para removê-lo. Agora ele diz que foi ele quem tirou e não contratou ninguém. Se estava cheio de água podre, deve ter enchido. Por fora estava limpo. Esse cara só quer fazer drama. Além disso, chegamos a um acordo mútuo sobre o contrato. No final do contrato, eu disse para ele, sim, nós não vamos renovar o nosso contrato. Ele falou, ok, mas você não pode encerrar até abril. E eu dei para ele um aviso prévio de 2 meses. Eu avisei com bastante antecedência e chegamos a um acordo mútuo sobre quanto tempo eu ficaria. Então ele está só inventando coisas. Aí eu mando essa mensagem. Não vou ler tudo. Disse que era meu pedido formal para devolver o depósito integral ou discriminar os valores. E se você não puder fazer isso, eu posso te levar ao tribunal e te processar por 3 vezes o valor retido indevidamente. E eu odiei ter que mandar aquela mensagem porque, assim, ele era um cara legal. Ele era legal, mesmo não cuidando dos inquilinos dele. Ele era um cara legal. Ele disse, posso te mandar $1.000, já que não tenho tempo de juntar todos os comprovantes. Se estiver bom pra você, isso aqui é brincadeira de criança. Como assim você pode me enviar $1.000 porque não tem tempo de buscar os recibos? Isso é coisa séria. Não é questão de eu não ter tempo para isso. Não é questão de eu só poder te mandar uma parte do que você tem direito. Esse dinheiro é legalmente meu. Eu disse que queria resolver isso corretamente e receber uma lista detalhada ou meu depósito de volta. E então ele acabou recebendo a fatura da limpeza e a fatura do conserto da banheira. Ele pagou apenas $675 a outras pessoas e $100 por uma limpeza superficial. Tudo bem. Acho que sou responsável porque o proprietário do imóvel é cabeça de vento. Posso falar isso? E aí ele disse que decidiu que ia cobrar de si um valor de mercado razoável pelo trabalho realizado. E sinceramente, se ele está fazendo isso, eu também poderia me cobrar pela taxa de mercado pelo tempo que passei limpando a casa dele. E se for $500 para uma limpeza pesada, eu simplesmente vou me cobrar $500. Não posso fazer isso, mas 5 horas de trabalho dariam cerca de $100 por hora. Ele se acha especial porque ganha $100 por hora, enquanto o salário mínimo aqui é cerca de $12 por hora. Então, se você trabalhou 5 horas, multiplica isso por 12. E tudo bem, eu aceito isso. Mas você não é o Senhor, acha que é Deus e ganha $100 por hora. Então ele diz que pelo trabalho dele, o total dá $500 pelo serviço que ele fez, que é só a manutenção normal da casa dele, o que é um absurdo. Aí ele fala assim, posso te reembolsar $1.125, que não é o valor ao qual eu tenho direito. Ele fica mandando mensagem perguntando se pode me mandar esse reembolso e pedindo para avisar para podermos encerrar esse assunto. Eu disse, entendo que os proprietários cobram pelo tempo, mas $100 por hora está acima do valor de mercado. Posso te dar um desconto. Se você puder fornecer um detalhamento em horas e tarefas com um valor razoável, mais próximo das taxas normais de trabalho, eu estaria aberta a considerar. E aí esse cara acha que está arrasando agora. Ele disse que um faz tudo comum cobra $200 por hora. Vamos parar um momento para pensar nisso, porque contratamos muitas pessoas na nossa casa nova, e não é assim que funciona. Recebi um orçamento de um pintor de $1.500 só para retoques. Para retoques, na verdade pintamos a nossa casa inteira. Essas paredes eram azul marinho escuro e ficaram brancas. A casa toda, $3.000, 3.000 pés quadrados. Então retoques custarem $1.500? Não entendo isso. Não acredito nisso. Ele repetiu que, por lei,
Você deveria ter avisado com 2 meses de antecedência antes do fim do contrato. Como isso não ocorreu, o contrato seria automaticamente prorrogado por mais 1 ano. Ele pensa que está levando vantagem. Mas nós chegamos a um acordo mútuo, que também é legal e seria validado judicialmente. Eu consultei minha advogada sobre isso. Ele falou com seu advogado, não com o dicionário. Só não quero um relacionamento ruim. Estou negociando isso. São 3 horas pintando a casa, uma para limpar a geladeira e outra para consertar o prato do micro-ondas quebrado. Não quebrou e limpei a geladeira antes de sair. 2 horas para remover ervas daninhas, fertilizar e cortar a grama. 1 hora para retirar o aquário e jogar fora a água podre. Esqueci alguns itens. O total são 7 horas do meu trabalho, cobrando $100. $1.125 é um valor razoável para reembolso, mas não é só isso, é meu direito legal. Mais do que isso. E basicamente mandei uma mensagem para ele. Disse: eu usei o ChatGPT para escrever essa parte. Aliás, porque eu simplesmente não tinha paciência, porque isso estava me irritando demais. Disse a ele que é manutenção de rotina e desgaste normal. Responsabilidade dele. O valor mínimo que aceito é $1.625. Lembrando que ele é proprietário de vários imóveis, e mesmo eu só pedindo mais $500, ele ainda quer brigar. E ele disse: tudo bem, podemos ir para a justiça. Vou alegar violação do contrato e entrar com uma reconvenção para cobrar os 11 meses restantes de aluguel. Respondi: ótimo, te vejo lá. Nesse ponto, sabia que ele não tinha argumentos, pois isso é pura loucura. E ele disse: ok, Madeline, vou te enviar $1.625 porque cansei disso. Zé lhe serve? Eu disse: sim, Zé lhe é perfeito. E eu não queria terminar em maus termos, então eu disse: muito obrigada. Peço desculpas pelo desentendimento. Como mãe de 2 e estudante universitária, você sabe como cada centavo importa. Aliás, esse cara é muito rico. Muito rico, tá bom. E eu, naquela época, estava passando por tantas dificuldades. Estávamos realmente com dificuldades financeiras. Eu tenho dívida com financiamento estudantil. Eu tenho dívida de cartão de crédito. Muitos pensam que ganho muito nas redes sociais, e de fato ganho bem, mas meus gastos também são muito altos. Ele disse: também sustento uma família e minha última oferta considerou o material e a mão de obra que investi, que você ignora. Mas tudo bem, se cuida. Então ele teve a última palavra, o que eu admiro nele, mas você não pode comparar, tipo, isso é como um homem de 50 anos agindo de forma predatória com uma jovem mãe. E isso simplesmente não está certo de jeito nenhum, de forma alguma. Esse cara mentia descaradamente, cobrou $500 para limpar a geladeira. Ele realmente achava que eu era muito, muito burra, o que é uma pena. É realmente muito, muito triste que as pessoas pensem isso de mim. Elas acham que eu sou simplesmente estúpida. Mas esse cara era tipo: você quer sentar comigo? Esse cara estava tão fora da linha e tão errado de tantas maneiras, principalmente no aspecto moral e legal. Estou muito feliz por ter minha própria casa. Nos demos muito mal ao nos mudar para esta casa, porque havia muitos danos pré-existentes dos quais a gente não sabia. Mas eu só fico feliz que a casa é nossa. A gente é dona dela. Não tem nenhum sujeito mandando na gente achando que é Deus tentando passar a perna na gente. Na verdade tem sim, porque o banco cobra juros pela casa. Mas isso é outra história. Só sou muito grata por termos nossa própria casa agora e sermos donas dela. Agora não há mais proprietário que pudesse dizer que temos 60 dias para sair a qualquer momento e desalojar minha família. Espero que tenham gostado desse story time. Ainda não acredito que isso aconteceu. $100 para limpar a geladeira e 500 por um aquário. Vou começar a remover aquários e ficar riquíssima. Vocês não vão mais me ver. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada ao nosso patrocinador por tornar este vídeo possível e me ajudar a ficar em casa com meus bebês enquanto estudo. Não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, e também confiram o Merrifield. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!